O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a gente escutou na primeira leitura esse bonito relato da eleição de Matias. Vejam que coisa maravilhosa que acontece ali. Os discípulos estão em oração, estão ali no cenáculo, quer dizer, naquela sala de jantar onde Jesus comeu a última ceia com eles, onde houve a primeira missa, a primeira Eucaristia. Eles estão ali esperando o Espírito Santo. E certamente sob o impulso do Espírito Santo, São Pedro se levanta no meio dos irmãos. Pedro consulta os irmãos. Irmãos, vamos escolher, É preciso que um deles se junte a nós. E para dizer isso, Pedro, que tinha recebido a autoridade de Cristo, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares será desligado, eu te darei as chaves do reino dos céus. Ele tinha toda a autoridade para ele mesmo dizer: escolho fulano. Mas ele não quer agir dessa maneira. Por quê? Porque Jesus ensinou os seus discípulos, ele disse: aqueles que governam as nações mandam, tiranizam, fazem, desfazem, mas entre vocês não pode ser assim. Aquele que for maior, seja o menor de todos e o servo de todos. Então Pedro se levanta no meio da assembleia, ou seja, da igreja, como alguém que serve, como alguém humilde, que vai realizar o seu serviço, o serviço de autoridade, guiando a igreja como esse bom pastor, que é ao mesmo tempo pastor e cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, e com a autoridade dele. Então, a primeira coisa que ele faz é consultar a Escritura, é dizer, diante da falta de Judas, diante da traição dele, diante do fato que ele abandonou o grupo, traiu Jesus, depois se matou, diante de tudo isso, dessa tragédia tão grande, dentro do núcleo mais estreito dos 12 apóstolos. Então o que a gente faz? Aí ele faz toda uma leitura orante da Escritura, se deixa conduzir pela palavra de Deus, não faz como
soberanos da terra, né, que dizem assim, pela lei o senhor não pode fazer isso. Posso sim, eu pego e mudo a lei e eu faço do jeito que eu quero, né? Então Pedro escuta a lei, escuta a palavra de Deus. Antes de mandar, ele se põe como alguém que obedece. Antes de dizer para os outros o que deve ser feito, ele mesmo consulta a palavra do Senhor, a palavra de Deus, para entender qual é o rumo que Deus quer para nós. Como é bonito quando numa comunidade, num movimento, num grupo de oração, e em tantas outras pequenas comunidades, num círculo bíblico, num círculo de ECC, como é bonito quando os membros desse grupo, os irmãos desse grupo, se reúnem em torno da palavra e escutam a palavra por entenderem o que Deus quer da vida de cada um e da vida do grupo em si mesmo, né? Então assim faz Pedro, fala dos salmos, fala das expressões que eles encontram no Antigo Testamento, e à luz da palavra de Deus, ele diz, bom, o que nós temos que fazer? O que diz a palavra? Que outro ocupe o seu lugar. Então ali já tem um discernimento. O ser dos 12 apóstolos não é uma coisa para o indivíduo, é um lugar. É um lugar que é ocupado. Então aqui a gente está descobrindo uma coisa que depois a igreja vai ensinar com o nome de sucessão apostólica, né? Ser apóstolo não é uma coisa que morre com quem foi chamado, é um lugar que quando é desocupado por um, é ocupado por outro, né? Quem é que ocupa o lugar de Pedro hoje, né? Sabemos, né? Os cristãos conservaram com muita atenção, com muito carinho, os nomes de cada um daqueles que ocuparam o lugar de Pedro. O lugar de Pedro hoje é ocupado pelo Papa Francisco. Então, tudo isso é discernido ali na comunidade, faz esse caminho, uma coisa maravilhosa. E aí, quem deve ocupar o lugar do traidor, né? Então aqui vem os requisitos, né? Aqueles que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado ao céu, para ser testemunha da sua ressurreição. Então quer dizer, alguém que viveu com Jesus, que conheceu Jesus na sua intimidade, que acompanhou Ele em todos os momentos, e que principalmente é testemunha da sua ressurreição, né? Pedro aqui não fala, né, testemunha dos seus ensinamentos, testemunha dos seus milagres, não, da sua ressurreição, porque é isso que vai ser anunciado pelos apóstolos, a ressurreição, a vida nova, a nova criação, a vitória sobre a morte. Então, com esses requisitos eles apresentam dois. José, chamado Barsabás, que tinha apelido de Justo, e Matias. E aqui outra coisa interessante, né? Porque o justo, né? Aqui a gente podia dizer, esse é o candidato ideal, né? Porque se ele é apelidado por todo mundo, por toda a comunidade como justo, quem melhor, né? Esse aí é fulano, é o justo. O justo é uma categoria do Antigo Testamento, quer dizer, aquele que obedece à lei de Deus à risca, que faz tudo o que Deus manda. Mas a categoria do Novo Testamento é um pouquinho diferente, que é a do santo, né? O modelo do Antigo Testamento é o justo, mas o modelo do Novo Testamento é o santo. Tanto é que todos os membros da comunidade cristã eram chamados de santos. Paulo se dirige a todos os santos da comunidade. Porque qual é a diferença?
O justo é aquele que obedece, e o santo é aquele que ama. É claro que aquele que ama cumpre todos os mandamentos, mas ele vai muito além dos mandamentos. Ele faz da vida dele toda uma entrega de amor. Então, os dois candidatos aqui, não aparecem eles fazendo campanha eleitoral, né? Não aparece eles fazendo voto, nem fazendo lobby, né? Nem por um nem outro. O que os cristãos fazem quando estão para escolher alguém? Se colocam em oração. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, Tu conheces os corações de todos. Quando alguém que está aí procurando ser eleito fala conosco, faz toda uma propaganda tão bonita como se fosse a melhor pessoa do mundo, mas só Deus conhece o coração, só Ele que sabe. Será que a gente faz essa oração quando a gente está para participar de uma eleição, desde a eleição de síndico até de presidente da República, passando por todos os cargos, Será que antes da gente apertar o botãozinho de confirma, na urna, ou de escrever o nome no papelzinho, será que a gente entra em oração e pergunta: Senhor, mostra quem Tu escolheste, mostra quem é aquele escolhido por Ti, porque só Tu conheces os corações. Então eles tiram a sorte entre os dois, e a sorte cai em Matias, que é juntado ao número dos 11 apóstolos. Então, aqui todo esse relato é o modelo de como deve ser uma vida numa comunidade cristã. Como todos têm que participar, como todos têm que rezar juntos, como todos têm que estar abertos à vontade de Deus, como ninguém deve estar apegado a cargos, a dignidades, a postos, mas como todos estão com aquele desejo de servir e de encontrar o que é que Deus quer na nossa vida. Isso serve para a família, isso serve para a comunidade, isso serve para as nossas pastorais, para os nossos grupos, para os nossos círculos, para todo aquele que realiza o que diz Jesus: quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Onde está Jesus? Aqui se vive esse espírito, não um espírito de tiranizar, de mandar, mas um espírito de escutar, de obedecer, de amar, de discernir, de ouvir a todos, e principalmente o espírito de oração, porque é na oração que a gente vai discernindo a vontade de Deus para a nossa vida, é na oração que a gente vai entrando na intimidade do coração de Jesus Cristo. Que São Matias hoje seja nosso intercessor, para que nós possamos viver assim a nossa vida na igreja, a nossa vida em comunidade, em família, com esse espírito de amor, de serviço, de escuta e de oração, para que seja o Senhor que nos guie em todos os nossos empreendimentos.